Apresentação Maíra Gioia. Agora 10 horas e 7 minutos, muito bem-vindo aqui à programação da CBN Curitiba, ouvinte que segue sintonizado aqui na rede CBN, hora do CBN Debate. Quem nunca pensou em parar, tirar férias, não fazer nada por um tempo bem agora, no fim do ano? Será que é bom ou ruim, necessário ou não? Porque fazemos planos quando dezembro chega, porque dezembro parece que tem aquele poder, não é, ouvinte, de renovar nossas metas. Eu tenho certeza que muitos ouvintes, mal chegou agora dia 1º de dezembro, já começou a fazer aquelas metas, planejar a carreira, o regime, a mudança de vida, as promessas de ano novo. E por que fazer essa pausa, essa reflexão, bem agora, justamente no fim do ano? Quem está aqui no estúdio para me ajudar a responder estes e muitos outros questionamentos, além, claro, de nos orientar neste caminho, são o William McCormick, psicólogo clínico. Bom dia, William, tudo bem? Muito obrigada pela presença mais uma vez. Bom dia, Maíra. Bom dia aos ouvintes, aos companheiros de mesa. Sempre um prazer estar aqui. Daniela Leludac, coach de carreira. Muito bom dia, Daniela. Obrigada pela presença. Bom dia, Maíra. Muito bom estar aqui com os colegas de mesa também. Caro ouvinte, vamos lá. Vamos lá, nas próximas 2 horas. Também aqui comigo, Nilson Andrade, especialista em planejamento de vida. Bom dia, Nilson, tudo bem? Obrigada pela presença. Bom dia, Maíra. Obrigado pelo convite. Também todos os amigos que estão aqui. Vamos conversar bastante sobre esse final de ano. E você, ouvinte, claro, é o meu quarto convidado neste bate-papo. Você pode enviar um comentário, uma pergunta, uma consideração a propósito, então, do nosso tema de hoje, aqui no CBN Debate. Nosso principal canal de comunicação na CBN Curitiba, você sabe, ouvinte, é o WhatsApp, é o 98850-6400. Vou reforçar, o 98850-6400. A gente aguarda, então, a sua participação. Feitas as apresentações, quero começar aqui perguntando para cada um dos meus convidados o seguinte: a vida precisa de uma pausa? Olha, eu acredito que quando você tem uma função, um trabalho que você exerce com felicidade, com paixão, aquilo não tem necessidade da pausa. É claro que nós precisamos dormir, isso, entre aspas, já gera uma pausa, né, de assimilação de tudo aquilo que a gente produziu durante o dia, mas se você está ligado à sua paixão, está conectado com aquilo que te faz feliz, a pausa é desnecessária. Isso é no meu ponto de vista. Ou seja, você tem paixão e você não quer sair daquilo, né, você não quer fugir daquilo. Nilson, e para você, essa velocidade do mundo atual pode estar interferindo, então, nessa necessidade de pausa? Eu acho que o que interfere não é tanto a velocidade, né? Que, claro, sim, nós estamos num momento mais acelerado de todos os tempos e, com certeza, daqui a 10 anos estaremos muito mais acelerados. Mas tem um grande sábio hindu chamado Patanjali que, há 2.300 anos atrás, ele falava sobre ansiedade. Então, talvez a ansiedade sempre foi alguma coisa presente no ser humano, né? Essa vontade do mais, essa vontade de ir para o futuro, ao invés de vivenciar o presente. E eu acredito muito que quando você está vivendo a vida que você quer, quando você está conectado com aquilo que te faz feliz, seja na profissão, seja no seu hobby, seja com a sua família, ou seja, em todos os aspectos da vida, quando você tem essa conexão com a sua própria felicidade, aí sim você não tem necessidade de sair dela, de fugir. No meu trabalho eu não tenho férias, né? De vez em quando eu viajo, né? Vou dar um curso, vou dar uma palestra e aproveito aquele momento para visitar um museu, para descansar, para ver outras coisas, para aumentar minha cultura, para não fazer nada. Acho que o ócio criativo também é muito importante, porque eu até na minha jornada, dando uma dica bem prática, eu faço essa pausa a cada 25 minutos. Eu coloco o meu cronômetro, 25 minutos eu trabalho, 5 minutos eu faço meu ócio criativo. Vou no banheiro, vou pegar água, vou fazer alguma coisa. Aí é dica, hein, ouvinte? Vou brigar com o meu cachorro, com o Ringo, vou responder um WhatsApp. Ou seja, é nesse momento que muitas vezes vem grandes ideias, vem grandes sacadas daquilo que eu estou trabalhando. Hoje à tarde eu vou dar um curso, né, sobre isso, né, como planejar o seu 2018, agora às 2 da tarde, e durante a semana eu estava preparando ali o que eu ia falar e tudo mais. E sempre que eu dava uma fugida ali dos slides que eu estava preparando, do conteúdo que eu estava preparando, eu ia fazer esses 5 minutos de pausa e eu tinha uma sacada, alguma ideia, alguma frase, algum novo pensamento. Então acho que a pausa é importante, desde que seja uma pausa que eu não estou fugindo daquilo que eu quero realizar na minha vida, mas uma pausa de aumentar a criatividade, né? De aumentar os insights.
E eu acho que isso é autoconhecimento. Isso que o William estava falando também, e o que você falou é a questão de se conhecer, saber aquilo que você gosta de fazer. Claro, o trabalho, de repente, vai ocupar uma boa parte do dia, mas você pode dedicar à arte, à família, bom, as áreas que você tem interesse. E eu particularmente não gosto muito quando as pessoas me perguntam, Nilson, e o equilíbrio nessa situação toda? Cara, isso é muito particular. Porque para mim, eu posso trabalhar 90% do dia, do tempo, o que for, né, do meu... Claro, eu vou dormir, né? 7, 8 horas eu vou dormir por dia, pelo menos. Mas o equilíbrio é uma coisa muito pessoal, né? Não existe essa definição de equilíbrio, que eu devo dedicar 8 horas ao trabalho, ou 6 horas, ou 9 horas, ou 10. Ou seja... O grande ponto é como que eu estou feliz, como que eu estou me realizando, né? Então acho que essa questão do autoconhecimento, de perceber aquilo que te faz feliz, aquilo que dá o drive, né? Aquilo que faz com que você tenha uma vida de realizações não para os outros, mas para si mesmo. Acho que esse é o grande ponto. Posso colocar um ponto aqui? Eu não concordo com o que você falou, mas respeito o que você falou, dessa questão da construção da própria história. Deixa eu explicar um pouco para entender. Claro, isso é o CBN Debate. Hoje a gente está com uma ferramenta, né, que eu falei antes, que é o Instagram Stories, em que, claro, eu estou ali registrando a minha história, né? Hoje as pessoas estão documentando os seus passos, os seus desejos, as suas tarefas, o que estão fazendo. Eu fui ontem numa festa, ontem eu conversei com meus amigos, agora eu estou aqui, né, trabalhando, agora estou aqui fazendo um jogo. Então, William, eu acho que nesse momento, na minha opinião, nós estamos trazendo de novo para o indivíduo essa construção. Claro que não nos exime dessas influências. Essas influências externas vão acontecer e muitas vezes eu estou postando alguma coisa lá nas redes sociais que não necessariamente sou eu. Mas eu acho que esse aspecto de trazer para a primeira pessoa a narrativa, né? A mídia hoje somos nós. A gente não precisa hoje, né, estar na grande mídia necessariamente. É só ver o caso do Whindersson, que é o terceiro youtuber mais influente do mundo. O cara é brasileiro, né? Um cara que está super conhecido não só no Brasil, mas no mundo todo. Sem colocar aqui o peso do que ele fala ou do que ele coloca. Mas acho que a gente está trazendo essa narrativa do registro da própria vida, do registro das suas escolhas, do registro das suas atividades diárias. Então, na minha opinião, está trazendo de novo para essa questão da construção da autobiografia, que não necessariamente escrita, publicada num livro por uma grande editora, mas publicada no meu canal do YouTube, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu Instagram. Então, e eu acho que esse é o ponto, né? O que é felicidade? Felicidade cada um constrói. Sim. E mais ainda... Aliás, vou pegar esse tema para fazer um CBN Debate. E só deixa eu concluir, Dani. Deixa eu concluir aqui. Temos 1 minuto antes do repórter. Vamos lá, vou falar 15 segundos. Essa questão de trazer a felicidade para o momento atual, de ter responsabilidade, como o William falou, é muito importante, porque se eu terceirizo a responsabilidade da minha infelicidade, eu nunca vou ser feliz. E o ser feliz não é uma medida que é igual para todos, né? Cada um constrói a sua felicidade. E a minha felicidade pode ser escrever poemas de dor. 11h05 de volta com o CBN Debate, terceira meia hora do CBN Debate. Hoje a gente começou discutir aqui se fim de ano é sempre um momento para refletir sobre valores, se isso é importante ou não, se é necessário ou não, já que agora é dezembro, geralmente a gente encara como o encerramento de um ciclo para dar início a um novo ciclo. Bom, no final do bloco anterior a gente debatia, acho que é melhor usar esse termo, sobre a construção da felicidade e o uso das tecnologias. O Nilson estava falando, vou pedir até para ele dar sequência aí então no que ele estava falando sobre isso. A gente ficou conversando aqui, né? Até a Miriam falou assim, vamos continuar o debate ao vivo, né? Porque a gente estava aqui no intervalo conversando. Mas na realidade a tecnologia só expõe aquilo que a gente é. Eu acho engraçado que muitas vezes a gente vai no restaurante e até critica lá um casal que está lá jantando juntos, mas que cada um está com o seu smartphone, sem conversar. Na realidade, não é a tecnologia, não é o smartphone, ou seja o que for, que proporcionou aquilo. Há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, talvez esse mesmo casal ia estar super entediado sem poder conversar um com o outro, porque
Já chegou no momento ali que eles não tinham mais conversa. Então, hoje, ainda bem, sorte deles, que eles têm um smartphone pelo menos para se divertir durante o jantar, que de repente a vida deles está um saco. Ou seja, eu acho que a tecnologia, na minha opinião, ela só expõe, só coloca em letras, em negrito aquilo que a gente já é. Seja interpretando um papel que eu quero interpretar na minha vida, ou seja, eu sendo eu mesmo. E acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Se você critica a tecnologia ou se você acha que a tecnologia está te atrapalhando, na realidade ela só está demonstrando quem você é na sua essência. Eu trago um outro ponto, Dani, que é o seguinte, é que hoje aí as crianças de 5, 6, 7 anos provavelmente vão exercer profissões que não existem nesse momento. Essa semana até estava fazendo um trabalho de mentoria com um aluno meu, 23 anos, estudante de psicologia, e ele falou assim: Nilson, eu quero mudar minha carreira. Eu falei: cara, mas o que você quer fazer da sua vida, né? Tá estudando ainda, como você vai mudar de carreira? Nem terminou a faculdade ainda. Ele falou: eu quero me dedicar aos e-sports, aos esportes eletrônicos, né? Os jogos. E é uma profissão que não existia há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, os meninos estavam jogando videogame nas suas salas. Profissionais, com contratos. Exato, com times. Inclusive, grandes jogadores de futebol, times de futebol do Brasil estão contratando equipes de meninos que jogam videogames. E ele estava montando uma apresentação para mostrar para sua família o quão viável é ele ir nessa profissão. E quando que a gente ia conversar sobre isso há 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Então, acho que nesse momento... Ele já apresentou, já convenceu? Hoje à tarde. Hoje à tarde que ele vai ter a reunião com a família. Uma reunião de família para ele mostrar o novo planejamento de carreira dele. Então, né? Então, a gente está nesse momento que é bonito. Esse momento que permite as pessoas, mais do que nunca, escolherem aquilo que querem, aquilo que vão fazer. Claro. Inventar desejos, inventar profissões. Quando eu estava no colégio, eu podia escolher entre engenharia, entre direito, medicina, né? Se fosse um pouco mais ousado, arquitetura, mas hoje quantas profissões tem? E até a não necessidade de fazer um vestibular, de não ter um diploma, porque hoje é commodity, né? O que não é commodity é o relacionamento humano. Inclusive com essa nova mudança de tecnologia e tudo mais, muitas coisas vão ser automatizadas. Não vou dizer tudo, né? Mas muitas coisas vão ser automatizadas. Hoje nós temos pautas de jornalismo sendo feitas por inteligência artificial, pareceres de advogados por inteligência artificial, até consultas médicas pela inteligência artificial. E o que vai sobrar nisso tudo? A capacidade de se relacionar, a capacidade de se comunicar, de ter empatia. Mais do que nunca, a empatia é a grande sacada para quem quer ter sucesso, para quem quer se realizar. É colocar-se no lugar de. Então, quando eu falo dessa questão das mídias e que expõe aquilo que a gente 99% das pessoas talvez não sejam empáticas, elas estão fazendo aquilo por elas mesmas. Mas o que eu posso fazer pelo outro? Que conteúdo eu posso publicar que pode impactar pelo menos uma vida? Essa é uma faceta. É uma faceta. E que conteúdo eu posso levar para o meu público que vai impactar positivamente e, de repente, tirar ali uma venda que ele tem e fazer com que ele enxergue algo que ele possa ser realmente feliz. Dani, acho que é um ponto importante aí. A Miriam até falou assim, como orientar os filhos, né? E na minha visão, e assim eu vejo com todas as pessoas que eu faço o trabalho de mentoria, o que carece mesmo não é muitas vezes a necessidade, não é ali saber o que vai fazer, a profissão A, B ou C, dentre 1 milhão de opções que nós temos no mundo atual. Mas a carência, muitas vezes, e na maioria das vezes, é a baixa autoestima. E vendo essa experiência, né, ao longo de 23 anos, trabalhando com essas pessoas e contribuindo para que as pessoas deem uma simplificada e foquem mais naquilo que querem fazer, acredito que a grande tarefa dos pais é aumentar a autoestima, mais do que perguntar qual a profissão ou o que ele vai fazer, ou se preocupar com isso, é se perguntar: eu estou aumentando a autoestima do meu filho? Estou deixando ele confiante para ele ter a vida que ele quer, que ele deseja, seja lá qual for? Pode ser um gari, ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um blogueiro, ele pode ser o que ele quiser. Se a pessoa tem autoestima, ela vai fazer. E trazendo esse exemplo que o William deu, daquele colégio, né, que fez essa atitude cruel, nós temos o grande exemplo do Sorriso. Acho que todo mundo conhece o Sorriso, que é aquele gari do Rio de Janeiro, que ao final das escolas de samba, ele ia, junto com os outros garis, varrendo o sambódromo e dançando, fazendo evoluções. E algum tempo atrás, vendo TV, eu vi que o Sorriso estava no Canadá, dançando, e depois de um tempo ele estava no fechamento das Olimpíadas de Londres,
né, dançando, e depois a abertura das Olimpíadas do Rio. Ou seja, Seria muito difícil achar que aquilo não deu certo. Né? é super certo, no sentido... Aqui do Curitiba? O Pipoqueiro Valdir, Não podemos esquecer dele. se você não conhece o Pipoqueiro Valdir, vá lá comprar pipoca na Praça Tiradentes e conhecer um cara que faz com paixão aquilo que ele ama. Ele era um boia fria e hoje o cara dá palestras, ele influencia pessoas a irem atrás dos seus sonhos, a fazerem bem aquilo que sabem fazer bem. Autoestima é a resposta. Nosso tema principal aqui do CBN Debate é a pausa agora de fim de ano. Uma das frases diz o seguinte: a pausa é necessária para descansar. É mesmo, Daniela? Eu preciso parar para descansar? Aí é que tá. Ou eu descanso sem parar? Aí é que está. Quem é você? Qual o teu nível de opção, caminho, enfim, o que na tua trajetória, o que funcionou mais para você? A questão de parar para descansar, eu acho que é uma questão humana, você precisa disso. Né? Fisicamente você precisa disso. Mentalmente, é a grande questão hoje que se apresenta. Você tem que parar, ou viver, mas com o voltar para você mesmo, para se ter aí uma linha, né? uma reflexão maior sobre a vida. É necessário, Nilson? A pausa, ela é para descansar mesmo ou não necessariamente? Eu falei no início que o descansar é importante, né? A gente precisa dormir X horas, cada um tem a sua quantidade, pode ser 5, 6, 7, 8, 9, cada um tem a sua necessidade biológica de descanso, e isso tem que ser respeitado. Agora, talvez essa pausa tenha sido colocada, eu preciso de férias, eu preciso de um feriado prolongado. Esse ponto aí eu acho que se você está fazendo aquilo que te faz feliz, que tem paixão, vídeo Pipoqueiro Valdir ou qualquer outro exemplo que a gente tem, né, do sorriso que eu citei antes, se você está fazendo algo que você ama, não há necessidade de fugir daquilo. Então, se você espera muito pelo feriado ou pelas férias, você está com uma necessidade de fuga porque não está te fazendo feliz. Então, eu vou fazer algo no final de semana ou no feriado, nas férias, que aí eu vou ser mais feliz. Então, essa é a minha posição, né? Então, precisa descansar? Sim, mas não como fuga, mas como necessidade física, emocional e mental de dar aquela pausa para dar aquela arejada e exercitar um ócio criativo. E eu acho que quando a gente não tem uma meta muito audaciosa, um desejo muito audacioso, a gente tende a procrastinar. A gente vai ocupar o tempo que a gente tem, as 24 horas, os tantos minutos, os tantos segundos que a gente tem por dia, com coisas que não levam a lugar nenhum. E se você coloca um desafio, né, se você coloca um desafio que é tão grande, é maior que você vai atrás, você dá um jeito, você deixa a procrastinação num nível aceitável. Todos nós somos procrastinadores, em maior ou menor grau, mas somos. Agora, eu estou usando isso como fuga ou como descanso? Estou usando isso como algo que eu quero evitar, um problema que eu quero deixar de resolver, ou como algo que eu vou realmente ali descansar e ter uma ideia, e ter uma sacada e fazer associações? Até vendo um filme bobo, uma comédia pastelão, você pode ter uma ideia muito boa para ser mais feliz. Ok, 11 horas e 53 minutos, já estamos encaminhando aqui para o fim do CBN Debate de hoje, então já quero pedir para os meus convidados as considerações finais, para a gente não ficar aí com medo do repórter CBN, então dá para falar à vontade as considerações finais agora. Quem quer começar pode ser o Nilson Andrade, especialista em planejamento de vida, suas considerações finais então sobre tudo que a gente conversou agora no CBN Debate. Legal, eu acho que esse é um momento importante, né? Como ponto de virada, a gente estava falando isso antes, né? Dezembro e a entrada do ano entra como um ponto de reflexão e etc. A gente é estimulado a isso, mas a sacada que eu quero compartilhar é trazer essa reflexão mais para o presente, não colocar essa reflexão daqui a 20 dias quando terminar o ano. Ou seja, traga para o seu momento presente. Eu estou sendo feliz naquilo que eu faço? Eu estou buscando realização? Eu estou indo atrás daquilo que eu quero realmente? Ou estou me enganando? Eu estou fazendo o que os outros desejam, o que os meus pais desejam, o que os meus amigos desejam, o que algum artista que eu sigo lá no Instagram está colocando como felicidade e eu estou, sei lá, projetando naquilo. Então, traga esse ponto de reflexão para o seu dia a dia. Né? Até dentro do trabalho que eu faço, eu sugiro um encontro consigo mesmo, né? Como se fosse uma reunião consigo mesmo, toda semana, de pelo menos 15 a 20 minutos, no qual você faz uma reflexão do seu norte, para onde você está indo, e fazer uma reflexão das suas metas, dos seus objetivos e do que você pode fazer naquela semana, não daqui a
um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, mas o que você pode realizar naquela semana de ação efetiva para construir a vida que você quer, para ter a vida dos seus sonhos. Obrigada, Nilson Andrade, pela presença.